o propósito pode pagar suas contas. Mas viver de propósito não precisa necessariamente pagar suas contas. É de Thomas Carlyle a frase: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Bom dia, soldados da madrugada! Seguimos com a nossa série falando sobre propósitos e eu quero confessar para vocês que essa série tem mexido demais comigo. Eu não imaginava que eu seria tão envolvido como eu tenho sido envolvido a respeito desse negócio. Eu quero te perguntar uma coisa: qual é a força motriz que dirige sua vida? Quer você tenha propósito, quer não tenha propósito, sua vida certamente é dirigida por algo. Eu vou dar para você 5 exemplos das coisas mais comuns que conduzem a vida de muita gente. E eu falo as mais comuns porque centenas de circunstâncias, valores ou emoções podem dirigir sua vida. Vai aí, a primeira é a culpa. A culpa por algo que você fez no passado ou algo que você deixou de fazer no passado pode ser algo que motiva a sua vida, que dá direção para a sua vida. Por exemplo, Deus, quando Caim matou Abel, Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. E essa é a síndrome de Caim, viver sem propósito. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem ter um propósito, movidas pela culpa do erro que cometeram lá no passado. Outra coisa é o ressentimento e a raiva. As pessoas são prisioneiras de uma cadeia criada por elas mesmas, porque somente o perdão pode fazer você cair, pode fazer você se desvincular do passado, mas você escolhe todos os dias viver a raiva e o ressentimento daquilo que alguém fez com você. E se você não libera o perdão, você vive preso nessa sua própria armadilha. Foi você quem criou essa armadilha, não foi outra pessoa. Outra coisa que dirige a vida de muitas pessoas é o medo. Gente que decide não viver aquilo que Deus escolheu para a vida delas, porque viver o amor e a confiança de Deus não combina com o medo. O medo impede você de viver, de caminhar nessa direção. Outra coisa que movimenta a vida de muitas pessoas é o materialismo. E as pessoas que estão vivendo nessa direção, elas estão com o objetivo de serem mais felizes, mais importantes e mais protegidas. Acontece que elas estão confiando na coisa errada. O materialismo não vai trazer para você mais felicidade, nem mais importância e nem vai fazer você se sentir mais protegido. Pessoas que têm muitos bens podem perder tudo que têm da noite para o dia. Ah, mas eu tenho um investimento que está protegido. Gente, não tem proteção nesse mundo. Aquilo que você confia nesse mundo pode ser temporário e fugaz. Por fim, as pessoas podem ser dirigidas também pela necessidade de aprovação externa. A expectativa dos outros é o que guia as minhas ações ou as minhas inações. E aí, aí a pessoa vive, preocupada, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão achar. Será que isso aqui é correto? Essa faculdade aqui é o que as pessoas aprovam. Essa faculdade aqui é o que vai dar mais dinheiro. Esse trabalho aqui é o que fulano faz e dá mais resultado. É uma vida miserável viver nessa necessidade de aprovação externa. E pior, algumas pessoas estão vivendo isso dentro do Instagram, dentro das redes sociais. Eu quero te dar hoje 5 vantagens de viver o propósito de Deus para a sua vida. Você percebe que essas coisas erradas podem se tornar o propósito para alguém, mas não são os propósitos de Deus para a sua vida. E quando a gente passa a viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos algumas vantagens. Segue aí 5 delas. A primeira, direção. Saber onde eu quero chegar, onde eu vou chegar, torna você uma pessoa imparável. Já reparou que quer você tenha propósito, quer você não tenha propósito na vida, a vida não vai ser fácil? A vida pode ser simples, mas ela não será fácil. E quando as dificuldades vêm, se não é algo que você sabe onde você quer chegar exatamente, você para e diz: olha aí, tá vendo? Eu não disse que não era fácil, eu não disse que não seria bom, eu não disse que não daria resultado.
E aí você para nos primeiros obstáculos que você vai enfrentar na vida. É de Viktor Frankl a frase: quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você sabe onde você quer chegar, você tem a direção correta. Você vai se tornar uma pessoa imparável. Simplicidade. Você aprende a dizer não com muita facilidade. Isso é ser simples. Uma das coisas mais difíceis que a gente encontra na vida é saber dizer não, porque toda hora chega alguém trazendo uma oportunidade diferente para você. Mas se você não tem um propósito, você não sabe se você diz sim para aquela oportunidade, porque você não consegue identificar se essa oportunidade é sua. E você não sabe dizer não também. Quando eu tenho um propósito, eu tenho uma régua clara na minha vida. Essa proposta que eu estou recebendo vai me dar a oportunidade de acelerar o meu propósito? Essa oportunidade que eu estou recebendo vai me dar a oportunidade de cumprir com mais facilidade o meu propósito? E aí, se a resposta é sim, eu sei qual decisão tomar. Se a resposta é não, eu sei dizer não sem culpa, sem ressentimento, sem titubear. Eu tomo decisões mais rápidas. Terceira vantagem de cumprir seu propósito: você passa a ter foco. Quem não tem propósito vive de proposta. E aí é uma proposta que você vai ganhar R$100 a mais, mas não vai cumprir seu propósito, mas não vai te dar paz, mas não vai trazer para você resultados dentro daquilo que você está caminhando. Mas você não sabe qual que é seu propósito, então você está na síndrome de Zeca Pagodinho, então você aceita qualquer proposta porque você não tem propósito, infelizmente. E foco é o que traz resultado para a sua vida. E você não entende, então vamos ler esse livro, vamos fazer uma viagem, vamos mudar, e muda, e muda, e muda, e muda, e está sempre mudando, ou seja, você está desviando o seu foco. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento, de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. E aí você pensa, não, mas agora vai ser diferente. Dessa vez vai mudar. Dessa vez eu vou ser mais feliz. Mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e a falta de propósito. A Bíblia diz o seguinte: não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês e caminhem nessa direção, né? Efésios 5, verso 17. Mais uma facilidade, mais uma vantagem de viver o propósito: alegria. Conhecer seu propósito traz para você, é a forma mais fácil de fazer você feliz. As pessoas que têm um propósito... Ontem eu li para vocês um presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, pai da psicologia positiva. Ele diz que o engajamento é o que traz felicidade de verdade na vida. George Bernard Shaw escreveu, hoje eu tô cheio das citações aqui, né? Essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso, ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. A pessoa que não tem propósito, ela joga a culpa em várias coisas, né? Ou pessoas. É meu pai que deveria ter me educado melhor, é minha mãe que deveria me ajudar, é meu tio que é rico, mas não me dá ajuda, não vem na minha direção. Enfim, é o mundo que está errado, menos você, né? Você não tem autorresponsabilidade, porque é muito mais fácil jogar a culpa no outro. Última vantagem de ter um propósito na vida, última vantagem que eu vou mencionar, é claro que tem muitas outras. Você pode se tornar imortal. O propósito, e somente o propósito na sua vida, pode trazer frutos para a eternidade, para você e para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas não vão se lembrar de você pelos bens que você possui, mas elas vão lembrar de você por ter caminhado na direção da necessidade delas, e você só pode fazer isso através do propósito. Agora, respondendo à primeira pergunta que nós fizemos quando começamos esse episódio. O propósito, ele paga minhas contas? E aí eu quero te dizer que o propósito, ele pode pagar suas contas, mas ele não necessariamente precisa pagar suas contas. Eu quero te dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, um dos homens que pode ser a sua maior fonte de inspiração a respeito de propósito na minha vida, na sua vida. Ele não tinha renda com o propósito de vida dele.
Atos capítulo 18, verso 3 diz: E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. A sua profissão não precisa necessariamente estar ligada ao seu propósito de vida. Ou seja, o seu propósito não precisa pagar as suas contas. Mas a sua profissão pode, inclusive, ajudar e acelerar o seu propósito. É assim que você tem que viver. Bom, tarefa de hoje, na opinião da sua família e na opinião dos seus amigos. O que é que dirige a sua vida hoje? Reflita sobre isso. Pare 10 minutos do seu dia com papel e caneta na mão e escreva se, na opinião das pessoas, da família e dos amigos, quais são as coisas que dirigem a sua vida. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os inimigos do propósito. E se você escutou esse áudio até aqui e ele fez a diferença de alguma forma para a sua vida, me comente a palavra direção. Pode ser no meu WhatsApp, pode ser nas minhas redes sociais, pode ser aqui no Spotify. E se você escutou até aqui e fez a diferença para você, não só mande essa palavra para mim, mas eu quero te pedir, mande esse episódio para pessoas que você ama e que você quer fazer a diferença na